Bom dia, bom dia. Nossa aula de matemática, nós vamos fazer um exercício de fixação no caderno. Como eu sempre falo para vocês, assim que a gente termina um capítulo, uma unidade, nós sempre vamos fazer exercícios de fixação no caderno sobre esses conteúdos. Então, já coloca aí o cabeçalho, a data de hoje, 31 de agosto, exercício complementar. Essa primeira atividade, nós falaremos sobre média, mediana e moda, que foi o último capítulo que nós vimos do módulo 2. Na nossa última aula, nós vamos copiar e corrigir também, né, essa atividade. Sobrando um tempo, nós faremos um exercício fixativo sobre tabelas de frequência, distribuição de frequência relativa, frequência absoluta, intervalos, todo esse conteúdo que nós trabalhamos no módulo 2. Até sexta-feira eu vou estar avisando vocês, eu vou estar passando um exercício avaliativo na plataforma de matemática e geometria, são 5 questões, tá? Objetivo, vocês vão marcar as respostas e já vão ver a nota na hora, valendo um pontinho cada uma, para somar com o simulado da FTD que vocês fizeram. Quem ainda não entregou na escola, por favor, dá um pulinho lá até 4 horas da tarde, deixa lá na secretaria ou com tia Beth, porque a gente precisa fazer essa correção. A nota do teste de vocês desse terceiro bimestre vai ser esse exercício avaliativo que eu vou estar passando na plataforma, mais o simulado da FTD que vocês fizeram, para matemática e para geometria. Aí, no final do mês que vem, no final de setembro, um pouquinho aí do início de outubro, vocês farão outro exercício avaliativo sobre o próximo conteúdo que nós vamos trabalhar, ok? Então, vamos lá, vamos iniciar aqui nossa aula, vou compartilhar a tela para vocês. Já coloca aí o cabeçalho tudo direitinho no caderno. Só um minutinho. Então, para esse exercício avaliativo do módulo 2, vocês podem estudar e refazer as atividades que eu passei no caderno, tá? Já abriu aí para vocês. Exercício complementar sobre média, mediana e moda. Só um minutinho. Copia aí o número 1. Para copiar o número 1, pode deixar 3 linhas para colocar a resposta. O número 1 é para a gente determinar a média. Então, vou dar um tempinho para copiar o número 1 e o 2, que nós faremos juntos. E assim que terminar o tempo, eu corrijo para a gente poder copiar o 3 e o 4. Tá bom? Um tempinho aí para poder copiar o número 1 e o número 2 no caderno de vocês. Mais uma vez, para fazer o exercício avaliativo, que eu vou estar passando até sexta-feira, vocês podem refazer e estudar por esses exercícios de fixação que eu passei no caderno, tá bom? Vou esperar aí de 5 a 10 minutinhos para que vocês possam copiar o número 1 e a número 2. Aí eu vou dar um tempinho para fazer. Copiar, por enquanto, apenas o número 1 e o número 2. Na número 1, pode deixar 3 linhas. Na número 2, também 3 linhas.
mais uma vez aí, 7 minutinhos para que vocês possam copiar o número 1 e o número 2. Eu vou explicar para a gente poder fazer. Bom dia para quem chegou agora. Nós estamos fazendo exercício de fixação no caderno. Coloca aí a data de hoje para poder começar a copiar. Três linhas na número 1, mais 3 linhas na número 2, tá? Vamos lá, copiando o número 1 e o número 2, que eu vou explicar para a gente poder fazer. Vamos lá, 3 minutinhos aí para terminar de copiar o número 1 e o número 2. Dois minutinhos aí para terminar de copiar, que eu já vou explicar. Vamos lá, um minutinho aí para quem está fazendo.
Vamos lá, um minutinho para eu poder explicar, copiando o número 1 e o número 2. Só um minutinho que eu vou ver se tem alguém solicitando para entrar na sala. Não, né? Vamos lá, todo mundo já copiou, gente? Eu tenho alguém copiando ainda o número 1 e o 2? Todos já copiaram? Ok, vamos lá. Bem, na número 1, um estudante fez algumas provas em seu curso e obteve as notas 13, 34, 45, 26, 19, 27, 50, 63, 81, 76, 52, 86, 92 e 98. A sua nota média é? Para a gente determinar a média desse estudante, nós vamos somar todas as suas notas e dividir pela quantidade de notas que nós temos. Então, eu posso dizer que é uma média aritmética simples, onde a gente soma tudo e divide pela quantidade de termos. Então, eu vou montar aqui e dar um tempinho para que vocês possam fazer, tá? Vocês vão somar todos os valores. Já vai colocando aí de lápis. A lápis, né? Nós vamos somar tudo. E vamos dividir pela quantidade de notas. Quantas notas nós temos aqui? 15 notas. Deixa eu só conferir. 3, 6, 9, 12, 13, 14. São 14 notas. Então, você vai somar tudo. Vou colocar de vermelho, porque já é o desenvolvimento da resposta. Soma tudo e divide por 14, que é a quantidade de notas que nós temos. Essa parte de noções de estatística, onde a gente utiliza a tabela, gráficos e médios, vocês podem utilizar a calculadora para resolver, tá? Não tem problema, não. Vamos lá? 3 minutinhos aí para poder fazer o número 1. Uma vez que eu simples, você vai somar todos os valores e dividir pela quantidade de termos que nós temos. Então, 2 minutinhos para fazer essa soma e dividir por 14. Quem já souber pode falar a resposta.
Vamos lá, um minutinho. Quem já tiver o resultado pode falar. Professora, na soma dá 762. Na soma dá 762, dividido por 14. Quanto que dá a nossa média aí? 54,4. Não ouvi, pode falar de novo? 54,4. 54,4. Deixa eu confirmar aqui. Alguém encontrou outro resultado diferente do dele? Só um minutinho que eu estou confirmando. Cinquenta e quatro vírgula quarenta e dois, muito bem. Quem quiser aproximar, 54,4. Vou colocar aqui de vermelho porque é a resposta, tá? Na número 2, a tabela de frequências apresenta o resultado de uma pesquisa sobre as idades de um aluno de um curso esportivo. Então, nós temos 10 alunos com 15 anos, 15 alunos com 16 anos, 10 alunos com 17 anos, 10 alunos com 18 anos e 5 alunos com 19 anos. Determine a idade média, a mediana e a idade modal dos alunos da classe. Então, primeiro, gente, nós vamos determinar a média, tá? A média, nesse caso, nós vamos fazer dessa forma: são 10 alunos que têm 15 anos, mais 15 alunos com 16 anos, mais 17 alunos, 10 alunos com 17 anos, mais 10 alunos com 18 anos, mais 5 alunos com 19 anos. Isso tudo, né, nós vamos fazer a multiplicação e dividir pelo total de alunos. Somando aqui, nós temos 10, 20, 30, 40, 50 alunos. Então, 2 minutinhos aí para você calcular a média de idade de alunos. Eu multipliquei a quantidade de alunos pela idade. Você primeiro vai fazer a multiplicação para depois somar tudo e dividir por 50. 3 minutinhos aí para poder fazer a média. Depois nós vamos calcular a moda e a mediana dessas informações. Eu vou deixar aqui moda e mediana. Vamos lá, tem que fazer a multiplicação, depois soma tudo e divide por 50.
Vamos lá, a média vai multiplicar, ó, 10 vezes 15. Aí aqui vai dar 150. Vou facilitar aí o cálculo de vocês. Primeiro você vai fazer as multiplicações para depois somar. Mais 15 vezes 16, 240. Mais 10 vezes 17, 170. Mais 10 vezes 18, 180. Mais 5 vezes 19, 95. Você vai somar tudo e dividir por 50. Faz aí o cálculo. Um minutinho aí para fazer. Quem já tiver o resultado, pode falar. No caso da número 2, eu tive que multiplicar, nós tivemos um peso, né, uma multiplicação, uma média ponderada, porque eu tinha a quantidade de alunos com cada idade. Por isso que eu multipliquei para depois somar e dividir por 50. Alguém já tem a resposta? Professora, a soma é 835. Muito bem, 835 dividido por 50. Dá quanto dividido por 50? 16,7. Então, a média é de 16,7. Então, a gente pode dizer que a média é de 16 anos, tá? Não podemos botar 16,7. 16,7, ele está mais próximo dos 17 anos. Porém, esses alunos ainda não completaram 17 anos. Então, nós colocamos 16. Copia aí direitinho, para a gente poder fazer a média, a moda. Lembra quando eu expliquei para vocês sobre a moda? A moda é o termo que mais se repete, ou seja, a idade que tem a maior quantidade de alunos. Olhando ali na tabela, nós temos ali 15 alunos com 16 anos. Então, nós já podemos colocar aqui que a nossa moda, que é o termo que mais se repete, é de 16 anos. Vamos lá? Mediana. Para a gente determinar a mediana, quando nós estudamos mediana, mediana é o termo central, o termo do meio dessa sequência. Para a gente determinar a mediana, quando nós temos vários termos na sequência, nós temos uma fórmula. A gente pega a quantidade total, que nesse caso é o 50, mais 1, e a gente divide para 2. Toda vez que você for determinar a mediana de uma quantidade significativa, né, uma quantidade grande de termos na sequência, você pega o total de termos, que nós já somamos 50, sempre acrescenta 1 e divide por 2, porque aí nós teremos a posição
desse termo na sequência. Dividindo aqui 51 por 2, nós temos 25,5. Então, eu sei que o termo que eu estou procurando na sequência está entre a 25ª e 26ª posição. Quando o número de termos é ímpar, fica mais fácil da gente achar a mediana, tá? Agora, quando a quantidade de termos é um número par, sempre a divisão vai dar o número com vírgula que nós vamos ter que descobrir. Se a gente organizar essa sequência aqui, do menor para o maior, repetindo a quantidade de idades corretamente, nós vamos encontrar na 25ª e 26ª posição o número 16. Porque, ó, primeiro eu teria que colocar do menor para o maior, né? Nós teríamos que colocar 10 vezes o número 15. Então, na 10ª posição, nós teríamos o número 15. Depois, nós colocaríamos 15 vezes o número 16. Então, na 25ª posição, nós temos o número 16. E na 26ª posição, nós vamos ter o número 17. Então, para a gente calcular a mediana, é 15, 16, mais 17, dividido para 2. Somando ali os dois termos, o da 25ª e 26ª posição, nós vamos ter 33 dividido para 2, 16,5, que é o mesmo caso da média. Eu não posso dizer que o aluno tem 16,5 de idade. Então, nós vamos dizer que a nossa mediana também é 16. Professora, sempre vai dar o mesmo resultado? A média, a moda e a mediana? Não, tá? Foi coincidência. Nem sempre nós temos o mesmo resultado. Eu vou colocar essa primeira parte de azul, porque ela representa apenas o desenvolvimento para a gente poder determinar a posição do termo central. De novo, a média a gente soma tudo e divide pela quantidade. A moda corresponde ao número que mais se repete. E a mediana é o termo central dessa sequência. Então, aqui, como nós tínhamos 50 alunos, para a gente poder arrumar isso do menor para o maior e depois descobrir o termo central, iria demorar muito. Então, nós utilizamos a formulazinha da mediana, que é o total de pessoas mais 1 e divido por 2. Então, eu sei que o meu termo central, a minha mediana, está entre a 25ª e 26ª posição. Os números que estão na 25ª e 26ª posição, 16 e 17, a gente soma e divide para 2. Ok? Então, copia aqui o número 3. O número 3, ele está querendo saber. Vou dar aí 3 minutinhos para copiar o número 3. Ele quer a frequência relativa da tabela da questão anterior. A frequência relativa, a gente pode acrescentar aqui, ó, a tabelinha, lembra quando nós estudamos tabela? Nós temos aqui a variável, a frequência absoluta, que representa a quantidade, e a frequência relativa, que representa a porcentagem dessa frequência absoluta. Então, copia aqui, ó, o número 3, deixa 3 linhas para a gente fazer o cálculo e já acrescenta do lado dessa tabelinha do número 2 a coluna de frequência relativa. 2 minutinhos aí para copiar o número 3, acrescentar a tabelinha de frequência relativa no número 2 para a gente poder calcular. Alguma pergunta?
Vamos lá, um minutinho aí, para quem está copiando o número 3 e acrescentando ali a coluna na número 2. Vamos lá. Olha só, a frequência relativa, eu vou fazer primeiro a frequência relativa de quem tem 15 anos, tá? Vamos lembrar que a gente pega o número, no caso aqui a quantidade 10, vezes 100 e divido pelo total, que o nosso total aqui é igual a 50. Então, 10 vezes 100, 1.000, dividido para 50, nós vamos encontrar 20%. Então, eu já posso vir aqui na tabelinha e colocar 20%. Ok? Vou deixar aqui de vermelho. Eu fiz a primeira, 5 minutinhos aí para que vocês possam fazer a segunda parte, tá? Para preencher aí a tabela, fazer de 16 anos, 17, 18 e 19. Na verdade, o 17 e o 18 já está pronto, né? Porque é a mesma quantidade de 15 anos. Então, já deixa preenchido. Vai fazer um cálculo apenas de 16 anos, que é 15 vezes 100 dividido para 50. E vai fazer o cálculo de 19 anos, que é 5 vezes 100 dividido por 50. Toda vez que a gente quiser calcular a frequência relativa, que é a porcentagem, é o número vezes 100 dividido por 50, que é o total. Vamos lá, 4 minutinhos aí para poder fazer e preencher ali o total da tabela. Professor, o que é para fazer? Oi? O que é para fazer? Bom dia, nós estamos no caderno, tá? Você pode colocar o cabeçalho. Nós estamos agora no número 3. Só aguarda um minutinho, que daqui a 3 minutinhos eu vou corrigir o número 3. Aí eu dou um tempinho para que você possa copiar o restante, tá? Tá, Você bate um print da tela daqui a pouco, para não atrasar o pessoal. ok, obrigado. Na número 3, né, para quem já está acompanhando aí, mais uma vez, é o número vezes 100 e divide por 50. Você tem que fazer agora a frequência relativa quando o aluno tem 16 anos e a frequência relativa dos alunos que têm 19 anos. 2 minutinhos aí para poder fazer, para a gente corrigir. Quem chegou agora, nós estamos fazendo a atividade do caderno. É um exercício de fixação sobre o módulo 2, né, de revisão, porque vocês farão um exercício avaliativo em breve. Até sexta-feira eu posto na plataforma e aviso vocês. Então, nós vamos fazer, vocês podem estudar pelo caderno e também refazer algumas atividades do livro, referente ao módulo 2. Vamos lá. Aqui, 16 anos são 15 alunos. Então, a gente faz 15 vezes 100 dividido por 50. Então, vai ficar 1.500 dividido para 50, 30%. A gente vem aqui na tabelinha que a gente acrescentou 30%. E agora nós faremos o cálculo
de 19 anos, são 5 alunos, 5 vezes 100, dividido para 50, 500 dividido para 50, 10%. Um minutinho aí para poder copiar a resposta, para a gente poder ir para o número 4. Quem chegou agora, aguarda só um minutinho que eu vou levantar a tela para que você possa printar e copiar depois, tá? Para não atrapalhar os demais. Foi? Todo mundo já copiou? Só um minutinho que eu vou subir a tela. Ó, o print aqui da número 1 e da número 2, só um minutinho. Deixa eu tirar esse negócio aqui para não atrapalhar. Pode bater aí o print da número 1 e número 2 com as respostas. Ok? Para copiar depois. Agora eu vou dar um tempinho para o número 3 e o. Ó, tem o número 3, 4 e 5, né? Vamos lá, 4 minutinhos para copiar o número 4 e o número 5. Vamos lá. Chegar aqui para cima que o número 5 vai até depois. Pronto. Copiando aí o número 4 e o número 5, 3 minutinhos para a gente poder fazer. Na nossa última aula, que eu retorno 11h10, vamos continuar fazendo atividade de revisão no caderno, tá? Oi? Mais um minutinho aí para terminar de copiar o número 4 e o número 5.
Vamos lá, um minutinho para terminar de copiar para a gente fazer, tá? Vamos lá. Número 4. Em uma classe de 40 alunos, as notas obtidas em um teste foram a seguinte distribuição. 4 alunos tiraram 1, 4 alunos tiraram 2, 8 alunos tiraram 3, um aluno tirou 4, 2 alunos tiraram 5, 7 alunos tiraram 6, 7 alunos tiraram 7, 5 alunos tiraram 8, um aluno tirou 9 e um aluno tirou 10. A nota mediana, a que está no termo central. Primeiro, nós vamos contar a quantidade de alunos, tá? Então, eu tenho ali 4, mais 4, mais 8, mais 1, mais 2, mais 7, mais 7, mais 5, mais 1, mais 1. Então, eu já sei que o meu total de alunos são 40. Então, para eu determinar a mediana, o que a gente faz? 40 mais 1 dividido para 2. Lembra que eu falei que a fórmula da mediana, nós temos que achar o termo central. Para a gente achar o termo central de uma sequência desse jeito, nós temos que pegar o total, acrescentar 1 e dividir por 2. Aí vai ficar 41 dividido para 2, 20,5. Então, o termo central está entre a 20ª e 21ª posição. Se a gente for, deixa eu colocar de azul porque é o desenvolvimento. Se a gente for arrumar esses 40 termos do menor para o maior, vamos verificar quem vai estar na 20ª, na 21ª posição. Ó, aqui eu vou colocar 4 números 1, na 8ª posição está a nota 2, então na 16ª posição está o número 3, mais 1, 17ª posição, a nota 4, mais 2 dá 19. Na 19ª posição está a nota número 5. Na 20ª e 21ª, temos aí 6. A nota de número 6. Então, nós temos como mediana aqui 6, que está na 20ª posição, mais 6, que está na 21ª, dividido para 2. Sempre falo para vocês que quando o número de termos de uma sequência, ele é um número par, nós sempre vamos ter que dividir por 2. Aqui, 12 dividido para 2 vai dar 6 do mesmo jeito. Então, esse é o cálculo do meu termo central, que nós vamos marcar o X aqui. Gente, alguma pergunta pode falar, tá? Essa parte de mediana, que é um pouquinho mais complexo, né? Que nós temos que ficar somando, verificando a posição de cada termo. Mas o restante é bem fácil. A média é só somar e dividir pela quantidade de números. A moda é o número que mais se repete.
Número 5. Nós temos letra A, B e C. Então, para determinar a média aqui do número 5, nós vamos somar os termos e dividir pela quantidade. No caso aqui, nós vamos dividir por 3. Aqui o sinal de igual. Vamos só finalizar aqui, que a aula já está acabando, tá? Então, como na número 5 eu quero a média, nós vamos somar e dividir pela quantidade de termos. Então, 15 mais 48, mais 36, 99. 99 dividido para 3, 33 é a minha média. Na letra B, nós vamos somar 80 mais 71, mais 95, mais 100, e vamos dividir pela quantidade, que no caso aqui é a quantidade 4. Somando tudo e dividindo por 4, vamos somar aqui para verificar, dá 343, 46, desculpa, dividido para 4. 86,5 é a média da letra B. A média é só somar e dividir pela quantidade. Aqui é a mesma coisa, vamos somar 59, mais 84, mais 37, mais 62, mais 10, dividido por 5. Ok? Nós vamos somar tudo e dividir por 5. A média, ela pode ser um número inteiro, sem vírgula, ou um número com vírgula, não tem problema, tá? Somando tudo aqui. $252. Peraí, deixa eu chegar mais um pouquinho para cima. Para não dar problema ali com a outra parte. 252 dividido para 5. Nós temos 50,4. Um minutinho aí para poder copiar. Quem já copiou, muito obrigado pela atenção. Até 11h10, quando eu retorno, ainda com atividades no caderno, tá bom? Vou passar número 6, número 7 e 8, se eu não me engano. Quem não copiou, vou ficar aqui ainda mais um minutinho. Beijinhos, até a última aula. Quem chegou depois, tira print aí, né, do número 3, número 4, número 5, para poder colocar em dia no caderno. Não é para ficar com a galeria do celular cheia. E o caderno em branco. Vamos lá, um minutinho aí para poder finalizar. Todo mundo já copiou?
Tem alguém copiando ainda? Ou eu já posso finalizar? Vou finalizar, tá bom? Beijinhos, até daqui a pouco.